Fala, nação rubro-negra! Tá no ar mais um vídeo aqui no canal, cheio de resenha e conteúdo para você que ama o Mengão. Hoje, a gente vai conferir um trecho bem maneiro da galera da ESPN Brasil falando sobre o nosso Flamengo, que tá a todo vapor se preparando para a sequência da temporada. O time principal já tá afinando os instrumentos para o Campeonato Carioca e a expectativa só aumenta. Ah, não esquece, os créditos estão aqui na descrição, então dá aquela moral para todo mundo. E claro, deixa o like no vídeo para fortalecer o canal. Agora, chega de papo e bora pro vídeo. E o Dela Cruz nessa história? Onde fica o Dela Cruz? Ele vai jogar no sábado, ele guarda para quinta-feira? Ele teve uma queda, física na temporada passada, fez um número maior de jogos do que o que estava acostumado na Argentina e deu uma declaração recente que chamou a atenção. Ele deu uma entrevista e fala sobre estar devendo, fala como ele se sente vestindo a camisa do Flamengo no começo de temporada. Vamos colocar no ar para a gente ler um trechinho dessa entrevista, porque eu achei bem forte, assim. Ele fala, tava tudo muito lindo, mas tinha que jogar, tinha que render, sabia o preço alto que haviam pagado por meu passe, então também é uma responsabilidade. Sinto que tenho que devolver ao clube o investimento que fizeram. E aí ele continua falando sobre como ele se sente, nunca vou negociar o esforço. Às vezes eu estava a 70%, às vezes a 80%, mas tentava jogar. Depois da Copa América, meu nível baixou consideravelmente. Quando chega Felipe Luiz, obviamente que ali tudo voltou a se reconstruir, Pascoal. Eu fico pensando no quanto passa pela parte física. Ele fala ali de uma cifra, Ele custou 16 milhões de dólares ao Flamengo. É um dinheiro muito alto para uma transação, um investimento de América do Sul. Então, isso também tem um peso. Como é que você enxerga essa declaração? E que é um cara que tem responsabilidade, um cara que tem postura, E é o mínimo que se cobra de um jogador de futebol, responsabilidade e postura. Ele sabe que ele não rendeu para o Flamengo o que o Flamengo investiu nele. Ele sabe que ele não rendeu no Flamengo aquilo que ele pode render, que ele já rendeu no River Plate, que já rendeu na seleção do Uruguai. Então, ele está entendendo que no Brasil ele vai jogar 80 partidas, 83 partidas, E ele não estava acostumado a jogar 38, 40 partidas por temporada. Ele jogou praticamente o dobro nessa temporada. Então, é claro que tem uma cobrança do esforço. Esse esforço passa pelas eliminatórias da Copa do Mundo, passa pela Copa América, passa pelo Flamengo em múltiplas competições. Teve um momento que o Flamengo como um todo caiu de rendimento, É bom que se diga, não é só ele. É uma verdade. Mas ele diz claramente que depois da Copa América ele teve uma queda. E foi exatamente nesse momento da Copa América que a gente dizia, ele teve uma queda acentuada. E o pior, Pior que o Arrascaeta teve uma queda maior do que a dele. Sim. E aí depois teve a contusão, a lesão no joelho. E aí as coisas se complicaram ainda mais para o time do Flamengo, não estando o De La Cruz em condições e não estando principalmente o Arrascaeta, que é um cara excepcional. E aí se dependeu muito de um jogador que é o diferente que tem o Flamengo, que é o Gerson, o Coringa fazendo as funções de dois jogadores, ou ele jogando por dois, porque ele joga com tranquilidade por dois no time do Flamengo. Mas acho que o De La Cruz tem um compromisso com o Flamengo, tem um compromisso com a torcida do Flamengo, e eu acho isso bonito. O jogador de futebol muitas vezes desconhece isso, mas o De La Cruz conhece a responsabilidade. Sabe que ele tem responsabilidade e sabe que isso será cobrado dele. Então, é um reconhecimento à postura de um cara que sabe o que é jogar no Clube de Regatas do Flamengo. Esse é um dos caras que merecia tempo, Mauro, de jogo antes da Supercopa, porque ele é um dos personagens que vão ser olhados, vai ter gente de olho no Gerson, vai ter gente de olho nele, no Flamengo como um todo, mas existem algumas figuras que são mais emblemáticas. E o De La Cruz, por como acabou a temporada, vai ser um cara que vai ser cobrado num jogo que vale título. Ele deveria, para você, estar em campo no sábado? Sei qual é a condição dele, mas com relação aos outros, com relação a quem poderia substituí-lo, mas eu acho que ele vai estar em campo, sim. Se vai aguentar o jogo todo ainda, não sei, mas acho que vai estar em campo. E com relação à entrevista, é isso mesmo. Agora, ele se lesionou 3 vezes depois da Copa América. Por 3 vezes ele foi para o DM, então acabou que ele jogou 50%. O desgaste dele, eu acho que foi mais psicológico que físico, por não estar conseguindo entregar, porque ele jogou metade dos jogos do Flamengo no segundo semestre. Inclusive, ele não esteve na Copa do Brasil na fase decisiva, vocês se lembram, Nos jogos decisivos, ele não pôde jogar, não estava bem para isso. E aí isso deve preocupá-lo.
O Alcaraz veio por mais dinheiro, o Alcaraz, depois, né? Não, o Alcaraz veio por 10 milhões. Ah, por 10? É. Tá. Se eu não me engano. Não, peraí, acho que foram 10 de euros. Vou 10 confirmar. euros, 10 de euros, vou confirmar. Ele Ah, foi não, Vou enfim. confirmar, dólar. porque... Mas não é o mais... O De La Cruz foi o mais caro que o Flamengo comprou ou um dos mais caros? Eu acho que é um não é o mais dos. Eu acho que o caro, Flamengo não. depois comprou alguém mais caro, mas enfim. o Alcaraz tinha a questão de ser um dos mais caros. Eu vou confirmar essa informação. tinha. E aí o que acontece? O cara sabe, né? Não é só ele. O valor que eu tenho aqui é em reais, 120 milhões de reais parcelado, o Alcaraz. Dá 20 milhões de euros aí de Então é dólar. mais caro, É é mais isso, tem caro. razão. É isso aí, é 20. Eu estou fazendo a 6, né? Sim, Redondo sim, que devia sim. ser na época Ainda por estava um aí, pouquinho 5 e menos, pouco, né? O era Alcaraz isso foi aí. mais caro. Você tem Eu razão, lembrava, eu acho que é o jogador mais caro É o que o jogador Flamengo mais já caro da comprou. história, é isso. Tanto que tem a cobrança em cima dele Isso aí por deve conta dar uma disso. aliviada do De La Cruz. Ele chegou o outro e falou, pô, agora esse cara vai falar, ó, pega no pé daquele ali é que tem que entregar mais. Mas ele, como tem responsabilidade, ele mostrou isso, foi a primeira entrevista que ele deu, assim, abertamente, desde que ele chegou. Ele me parece ser um cara tímido, a imprensa o trata como um cara tímido, ele não fala depois de jogo, assim, mas não senta para falar do jeito que estava. Aproveitaram que estava lá no relato. Até isso ajuda a fazer uma pré-temporada fora. Essa entrevista não aconteceria se estivesse treinando no Ninho. Era muito difícil. Mas, enfim. E ele sabe que tem que entregar mais. Quem vem com o peso de que ele veio, e ele veio para ser decisivo, pô, ele é um cara muito bom. Ele é o cara que punha, num outro esquema de jogo, o Arrascaeta no banco da seleção. Jogava ele. É outro jeito de jogar, mudou o técnico, passaram a jogar os dois, mas ele também não saiu do time. E a gente tem comentado, o Felipe Anderson no Palmeiras, o cara chega, opa, mas não entregou. Aí o Corinthians comprou um cara caro, o cara entregou, o Memphis, tinha que entregar. Senão, pô, eles sabem, esses caras, eles têm experiência suficiente para saber, pô, não gastou essa bala à toa comigo, eu não vim aqui para ser chinelinho. E ele parece ter, o De La Cruz, parece ter toda a característica de que não é de ficar, tô ganhando bem, tchau. Não, então, é um jogador sério. Espera-se sim, e o torcedor esperava mais dele, sim. No começo ele foi bem melhor, né? Sim. Quando ele chegou e tal. Mas acho que ele pode render mais, assim, com Sim, outros eu quero te ouvir caras que falar chegaram, do assim. De La Cruz, mas também já quero saber o quê? Que vocês estão achando que vocês vão escapar e me enrolar dito aqui? isso. Tem Bangu e Flamengo. Vamos encerrar esse assunto com a opinião do Zinho e os placares aqui, que ainda tem muito jogo ao vivo hoje para passar aqui no clube. Estou com a opinião dos companheiros, né? E a opinião do próprio atleta, dizendo que ele pode render muito mais. E a gente que acompanhou ele no River Plate viu ele jogando muito mais, né? Não é à toa que o Flamengo fez esse investimento. Titular da seleção do Uruguai até um certo tempo, depois começou a perder um pouco esse status, mas é muito bom jogador e ele precisa estar muito bem fisicamente. A característica de jogo do De La Cruz não é um jogador de técnica refinada, meia, camisa 10. Eu não enxergo ele assim. Por mais que o Mauro Naves falou que ele jogou na seleção, o Arrascaeta ficava no banco, mas não era fazendo aquela característica do camisa 10, que infiltra, que enxerga o jogo, que é o habilidoso, que é o cara daquele passe decisivo. Ele tem capacidade de dar um passe, ele tem capacidade de fazer gols, como já fez, mas ele não é um meia artilheiro. Não é. Ele começa no Flamengo até jogando um pouco mais adiantado pelo lado direito e não funcionou. Tanto é que aconteceu algumas críticas. Quando o Gerson machuca, ou machuca não, quando o Gerson infelizmente teve que fazer uma cirurgia, ele é recuado para fazer essa função que o Gerson fazia. E ele fez tão bem que quando o Gerson voltou, o Gerson jogou mais à frente. E ele continuou como um segundo homem, que é a posição que ele enxerga o jogo, que ele vai de frente para a jogada. Ele não recebe a bola de costas, porque o meia, eu fiz essa função, as duas, você receber a bola de costas para o seu marcador, sem você estar enxergando ainda o que pode fazer, é mais difícil para você se livrar. Precisa de uma técnica, de uma movimentação, de uma habilidade para você flutuar entre as linhas, como o Pascoal gosta de falar, e é um meia com característica para fazer isso. O De La Cruz é aquele cara motorzinho, sabe? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então, assim, ele quando voltou de contusão, não estava bem fisicamente, não conseguiu entregar. Eu acho que ele bem fisicamente, fazendo uma boa pré-temporada,
Ele é um jogador de ser aquele cara, como a gente apelidou, falou, ele é o motorzinho desse time, ele corre para todo mundo, ele tá sem a bola aqui ajudando o primeiro volante, ele cai ali, marca ali o cara que tá subindo pela lateral, quando rouba a bola ele chega rápido na frente, encosta no Arrascaeta. É um cara muito útil, acho que tem tudo para entregar aquilo que ele fez no River Plate, e as contusões, concordo com o Mauro, prejudicaram fisicamente, e ele, para mim, é um bom jogador, mas aquele jogador tático do time. Não é aquele meia habilidoso lá da frente. Não é a função dele. Box to boxzinho ele faz. O Pascoal vive dizendo que ele faz muito bem o box to box. O Pascoal cochichou aí pra você? O Pascoal falou, o Zé esqueceu de falar que ele faz box to box. Não, ele não fazia a função do Arrascaeta, né? Lógico que eu falei que o Arrascaeta ficava na reserva, ele jogava assim, não era a mesma função, exatamente. Era outro esquema tático, outro técnico. E dito isso, o Zinho não deu placar. Vocês estão me enrolando aqui, eu tô só esperando. O Arrascaeta é um meia diferente dos outros. Ele é um meia barra segundo volante, um meia barra... na seleção do Uruguai, ele joga como terceiro volante pela direita e ocupa aquele espaço da direita. Mas é o meia que corre com a bola, dá o passe e corre para a área para pegar a sobra. Ele é o cara do segundo passe, do primeiro passe para sair... O passe para o gol. Ele não é o cara do passe para o gol. Ele é do passe anterior do gol. E às vezes de um rebote, né? Aí quando a bola sobra e ele é pequenininho, ninguém percebe, ele está dentro da área, ou na meia-lua ele bate pro gol. É o que ele faz melhor. Fala, galera. Agora é hora de conferir um trechinho do Sport Center, onde os comentaristas fazem uma análise detalhada e cheia de opinião sobre como o Filipe Luís pode montar o Flamengo para encarar os desafios da temporada. Eles discutem as possíveis formações, como o técnico pode usar o elenco recheado do Mengão e até os ajustes táticos que podem surpreender os adversários. Além disso, tem aquela pitada de debate sobre os reforços que chegaram, as joias da base que estão ganhando espaço e como o Flamengo pode equilibrar experiência e juventude dentro de campo. É análise de quem entende e com aquele tempero rubro-negro que a gente adora. Então, não sai daí. Se ajeita na cadeira, porque o papo tá bom demais. E claro, deixa sua opinião nos comentários sobre como você acha que o Filipe Luís deveria escalar o time. Bora pro vídeo! Vamos então pro campinho que vocês prepararam pro Fã do Esporte para desenhar as opções de ataque do Flamengo quando tem o Pedro, quando nesse momento sem o Pedro, com o Juninho. Bora lá? Bora. Vamos por ordem de altura hoje. Então, a gente separou aqui um 4-4-2 básico, que foi o que o Filipe Luís, por exemplo, utilizou, não agora por conta dos nomes que não jogaram, né? Mas foi o que ele tentou fazer com o Alcaraz e com o Matheus Gonçalves. Esses dois jogadores aqui, e o Bruno Henrique fez essa função do Arrascaeta, tá? Eu só vou inverter aqui para ficar um pouco mais didático com o que foi feito agora no jogo contra o São Paulo. Por exemplo, um 4-4-2 básico, esses dois ele fez um teste com o Alcaraz e com o Matheus Gonçalves. Para mim, ficou muito clara a falta de um camisa 9, a falta de um atacante mesmo de falta, a necessidade. E aqui eu vou mostrar rapidamente como é que funciona o Flamengo com a bola, ao meu ver. Léo Ortiz, Léo Pereira, o Alexandro fechando aqui às vezes, ou o Pulgar fechando, tá? E deixando o Alexandro um pouco mais livre, mas geralmente é isso daqui, o Pulgar e o Alexandro saem um pouquinho mais. O De La Cruz fazendo essa meiuca aqui completamente. E aí o jeito ideal, tá? Quando tiver o Arrascaeta em campo. O Arrascaeta desce para fazer essa organização, o Bruno Henrique e esse daqui que é o Juninho, que eu estava falando. O Juninho vai ser esse cara aqui que tem a capacidade de atuar por dentro. Por quê? Porque o Gerson entra para fazer a organização liberando o Wesley. O Wesley, quando o Flamengo está com a bola, o Wesley sobe muito. O Wesley vira um ponta mesmo. O Wesley não fica preso aqui na lateral. Ele sobe bastante porque já tem uma associação direta com o Gerson. O que eu quis falar quando tivesse o Pedro... Cadê? O Pedro está aqui, né? Por exemplo, tendo o Pedro é o cara da referência e o Juninho vai circular isso tudo. Cadê aqui o Juninho? Opa, aqui. O Juninho vai circular esse campo todo esse espaço. É o segundo atacante que o Flamengo realmente estava precisando. A minha questão, né? Deixa eu só retornar aqui. Mas aí com a Arrascaeta e Juninho e o lado esquerdo? Então, é isso que eu ia falar agora. A minha questão seria a marcação do Flamengo no momento que o Pedro voltar, sabe? Então. Porque essa aqui, deixa eu só retornar aqui todo mundo, que aí o Marra vai mexer também. Mas no momento que o Pedro voltar, provavelmente na hora da marcação teria que ser isso daqui, né, Marra? E aí aqui
o Juninho teria que fazer a marcação pro Arrascaeta no lugar do Bruno Henrique. Só que aí, enfim, tem o Bruno Henrique também que atua pela ponta esquerda, mas também pode atuar por dentro. Mas tentando aproveitar do jeito que está, só trazendo uma imagem que eu acho que vai ser uma imagem muito comum da temporada do Flamengo. A gente vai ver o Flamengo jogando aqui, né? Aqui. Exatamente. E aí tem alguns pontos. Termina o primeiro tempo, tá lá, 15 minutos do segundo tempo. O jogo tá 0-0. O Rossi pode descansar, dependendo da situação. O jogo tá 0-0, algo que pode acontecer, mantendo o mesmo time, né? Algo que pode acontecer, várias coisas podem acontecer. Mas o Léo Ortiz tem capacidade de organização. O Léo Pereira pode ser um jogador que podemos fazer isso aqui assim, ó, até... Cadê o pulgar? Até isso assim, ó. Isso. Que eu acho que ele tem mais capacidade de distribuição de bola. O Alexandre é um jogador que pode chegar na infiltração, mas aí eu já estou pensando menos no Juninho e mais a gente já usou o Bruno Henrique, vamos colocar o Michael. Porque aí o Michael não é um jogador... Pensa bem, qual é a grande característica do Michael? A grande característica dele é o drible, alta velocidade e espaço para correr. Aqui ele tem pouco espaço para correr. Então, o ideal, muitas vezes, é que ele seja lançado daqui, ou seja, acionado daqui. Tem uma troca de passes, espaço para correr. E aí ele pode ser o jogador para fazer a jogada, diria o Tite, nem é bom falar do Tite no Flamengo, mas diria o Tite terminal. Além de ter pensando também no banco de reservas, eu acho que tem um jogador bastante interessante aqui, que a gente vai ver mais. E o Alcaraz, ele é um tipo de jogador que pode dar controle, como dá o De La Cruz, eu vejo menos. Mas eu acho que ele é um tipo de jogador de boa aproximação com a bola. E um outro ponto, desde a base, desde o Southampton, com pouco tempo de Juventus e tal, ele chega bem, ele participa bem. Mas a última imagem da temporada do Flamengo é um gol do Plata. Sim, exato. Ainda tem o Plata, ali. O Luiz Araújo e o Cebolinha. Meu Deus. Então, a gente ainda tem tempo, Mari? Tem pode tempo? ficar tranquilo, porque pode? tá legal. Você me avisa? Sim, te dou um toque, dá um grito. Acabou. Mas é o seguinte, na maioria das vezes foi isso daqui mesmo que o Marra desenhou para mim. Ainda tem essa questão aqui, tá? Porque o que acontece? O Alcaraz, eu acho que fica mais na imagem do torcedor do Flamengo é do que o Alcaraz joga. Deixa eu dar um exemplo assim. E é um jogador muito novo. Exato. Um jogador muito novo pode jogar de muita coisa ainda. Se ele é camisa 5, se ele é camisa 8, se ele é camisa 10, eu vejo como 8 ou 10. 5 eu não vejo. Segundo volante, ou um cara que pode organizar. Não como o Pulgar, um primeiro volante. Não, ao meu ver, não. Eu fico pensando... O Gerson pode fazer. O Gerson pode fazer. O Léo Ortiz pode fazer. Exatamente. E aí ainda tem, por exemplo, aqui, ainda tem esse tipo aqui. Vamos trazer aqui um exemplo, tá? O próprio Cebolinha. O Cebolinha que pode fazer isso daqui e o próprio Michael que pode jogar pro lado de cá, porque ele também joga. Então, em diversas oportunidades, ao meu ver, nessa temporada ainda tem o próprio Luiz Araújo que faz aqui, tá? Que pode também jogar nas duas. Pode jogar nas duas, mas enfim, em diversos momentos da temporada para mim, e a gente, até o Juninho, mas... Enfim, em diversos momentos da temporada, para mim, resumindo, é que o Flamengo vai, mesmo jogando no 4-4-2, que é a forma que o Felipe Luiz, pelo menos a princípio, nesse início, escolheu, em diversos momentos a gente vai ver o Flamengo, provavelmente, com 3, 4, 5 jogadores de ataque, porque tem muita opção para os dois lados nesse momento. É isso, nação! O time principal está focado na preparação para o restante da temporada. No dia 2 de fevereiro tem decisão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Enquanto isso, a garotada conseguiu sua primeira vitória no Carioca. Dessa vez, contra o Bangu, jogando fora de casa lá em São Luís, no Maranhão. No mercado da bola, o Flamengo tá de olho em reforços. O Danilo tá quase fechado e o Vitão, do Internacional, é outro nome que pode pintar no Mengão em breve. Enquanto isso, o único reforço oficial até agora é o Juninho, que foi apresentado ontem. Ele já pode estrear, especialmente porque o Pedro ainda tá fora e o Carlinhos não convenceu. Será que já veremos o Juninho brilhar com o manto sagrado nas próximas partidas? Então é isso, galera. Deixa aqui nos comentários o que vocês esperam do Flamengo para a temporada 2025. Deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.